Foi? Então, começando aqui os avisos, eu queria convidá-los a preencher depois no feedback, dando feedback para a gente, né, de como que foi o nosso bate-papo, o nosso encontro. E quem preenche esse feedback concorre a um sorteio e para participar no curso de Ciência do Mergulho, né? O sorteio é realizado hoje mesmo. Então, a gente gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito do nosso encontro aqui. A outra coisa é que eu já queria anunciar a próxima apresentação, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 20, às 19h30. O Marcelo Faustino vai falar sobre espiritualidade e mergulhos incríveis. Essa foi uma viagem que a gente esperava ter feito agora em março, né? Tem até bastante gente do grupo que iria, infelizmente, por causa da pandemia, é um sonho que foi um pouquinho adiado, né? Então, pelo menos na próxima quarta-feira, a gente vai poder saber um pouco mais e ficar mais com mais ansiedade para que essa viagem aconteça o mais breve possível no mundo menos turbulento do que esse que nós estamos vivendo agora, né? Bom, dados os avisos, vamos ao motivo do nosso encontro. Eu queria agradecer a Paula. Para mim é muito prazeroso estar aqui falando de duas coisas que eu adoro muito, né? Primeiro, sobre crianças e adolescentes, né? A minha área de atuação, a especialidade que eu escolhi. E segundo alguns colegas pediatras, a minha segunda especialidade que se tornou o mergulho, né? De tanto que eu abracei esse hobby, de tanto que eu adoro ser uma mergulhadora, né? Então, começando, eu queria dizer que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma certificadora, nenhuma operadora de mergulho, né? Se há um conflito de interesse, esse conflito de interesse de falar sobre esse assunto é que eu sou mãe, como a Paula falou, né? Desses dois garotos. Além de mãe, sou tia, né? De sobrinhos que eu adoro, sobrinhos do coração, né? Então, tem muita criança que já está se tornando mergulhador ou quer ser mergulhador. Então, esse é o meu conflito de interesse de falar sobre esse assunto. Bom, como é que eu me tornei uma mergulhadora ou como que o mergulho entrou na minha vida, né? A minha primeira experiência como mergulhadora aconteceu numa viagem de turismo, né? Ainda no século passado, em que, com um grupo de amigos, a gente teve a oportunidade de ir até Cancún e lá nos foi oferecido um passeio, né, em que a gente faria um mergulho em Cozumel e em Isla Mujeres, se não me engano. E foi feito o famoso batismo, a gente não era certificado, não tinha feito nenhum tipo de curso, e, na verdade, a gente recebeu algumas orientações mínimas e fomos colocados para mergulhar, né? Foi uma experiência fantástica, o fundo do mar lá é maravilhoso, mas algumas pessoas desse grupo, ao final do mergulho, voltaram com a sensação de que tinham uma lula presa dentro do ouvido, né? Tinham graus variáveis de surdez, alguns queixavam dor, né? E quando retornaram a Belo Horizonte, que foram ver que não havia passado essa sensação, eles descobriram que eles tinham tido uma lesão no ouvido por um mergulho que tinha sido feito de uma maneira não adequada, né? Então, assim, por isso que eu, particularmente, não sou muito favorável a esses batismos sem um curso prévio, né? Mas, de qualquer maneira, foi minha primeira experiência. Depois disso, a outra experiência, o mergulho veio novamente na minha vida numa viagem que a gente fez com os meninos. Eles eram pequenos, mas a gente teve a oportunidade de ir à Austrália, e lá na Austrália, já que estamos na Austrália, vamos à Barreira de Corais, né?
Então, nós pegamos um barco, fomos até a barreira de coral, e quando chegamos lá, como a gente não era certificado, a única coisa que nos foi permitido fazer foi o mergulho como snorkel, né? Sem ser mergulho de cilindro. E já foi maravilhoso. Então, a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. E a partir dessa viagem, eu e meu marido decidimos que não, a gente vai entrar para um curso de mergulho, vamos nos tornar mergulhadores. E a partir dessa decisão, na verdade, a gente envolveu os meninos. A gente teve o desejo de aprender a mergulhar e falamos assim, não, e a gente quer que os meninos façam esse curso junto com a gente, porque a gente quer viajar em família e quer que todo mundo possa fazer o mergulho junto. Então, em 2015, nós fizemos o nosso curso de mergulho e essa data foi porque o meu caçulinha, nesse momento, atingiu a idade mínima, que era a idade de 10 anos, a maioria das certificadoras coloca esse limite de 10 anos, e a partir daí a gente fez esse curso, né, inicial, que é o Open Water. Na nossa turma tinha uma outra adolescente, né, mas você pode ver que é uma turma mista de adultos, crianças e adolescentes, né. E aqui eu queria deixar um registro, né, que na época o Luciano, ele foi extremamente carinhoso com a gente e fez um curso assim totalmente adaptado ao fato de que tinham 2 garotos pequenos, né, nesse grupo aprendendo a nadar, aprendendo a mergulhar. Bom, a nossa estreia em águas internacionais aconteceu em 2017, nas Bahamas, né, que a gente fez essa viagem com os meninos. E a partir do momento que a gente passou a mergulhar com os meninos e ganhamos essa carteirinha de Open Water, a gente percebeu que a gente, na verdade, ganhou o passaporte de entrada. A gente, a partir dali, começou a fazer mergulhos. Eu falo que a gente começou a ter tempo de água, né? E o que a gente percebeu inicialmente é que, apesar de estarmos certificados, a gente ainda tinha muitas dificuldades, a gente achava que a gente mergulhava de uma maneira assim, que não era ideal, né? Principalmente, assim, a gente não dava conta de cuidar da gente mesmo, de se orientar sozinho, né, no mergulho que a gente se propunha, quanto mais cuidar de criança, né, mergulhando, no caso, os meus filhos, né? E foi por isso que a gente resolveu investir cada vez mais em cursos, né? A gente é filhote da Maramar desde o início, então a gente fez o Open e a partir daí a gente foi avançando, fizemos o curso de avançado, naufrágio avançado, depois acabamos entrando para a área técnica, fizemos o Foundation, o XR, né? E agora a gente tinha acabado de fazer a parte teórica e prática do TXR e estamos esperando aí essa pandemia passar para poder fazer a certificação no TXR. E isso foi importante porque, à medida que a gente foi avançando enquanto mergulhador, aprimorando a nossa técnica, a gente foi se sentindo cada vez mais seguros, ganhando mais autonomia e também mais seguro com os meninos, né? Então, isso foi importantíssimo para a gente. Por isso que a gente avançou tanto e também assim a gente foi gostando cada vez mais, então a gente uniu uma coisa que a gente precisava, que a gente sentia necessidade, a um esporte extremamente prazeroso para nós. Outra necessidade que a gente sentiu que foi o fato de sermos médicos e passarmos a fazer viagens de mergulho em grupos, nós éramos frequentemente abordados por colegas, né, que estavam ali naquele grupo de mergulhadores, que chegavam para a gente, às vezes, com questões pessoais, médicas mesmo, de tipo de medicação que usava, qual tipo de remédio antiemético, se ele estava sentindo aquilo, se tinha problema ele mergulhar ou não, se tinha que fazer alguma coisa especial. Então, a gente começou a passar assim, uns apertos, porque a gente não conhecia tanto da medicina do mergulho e a gente ficava um pouco desconfortável, às vezes, de dar uma orientação e aquilo não ser correto. Né? Foi quando a gente decidiu fazer o curso da DAN, né? A DAN é essa entidade, né? Que é a Dives Alert Network,
e muita gente às vezes pensa que a DAN é só um seguro de viagem que você faz quando você faz uma viagem internacional, onde você contrata esse seguro para caso haja algum problema relacionado, algum acidente relacionado a mergulho, você seja orientado e socorrido, né? A DAN, na verdade, é muito mais do que isso. É uma organização mundial, né? E que os médicos trabalham de maneira voluntária. Eles têm toda uma preocupação de manter assim, uma veia de conhecimento, de ensinar mesmo as pessoas, além de ter também um trabalho muito bacana em áreas remotas, onde o mergulho profissional causa muito acidente em jovens, né, de países, assim, às vezes não tão desenvolvidos. Então, assim, a partir desse curso, eu conheci um pouquinho mais da DAN, me encantei pelo trabalho dele, sou super fã, né? E lá nesse curso, no Caribe, a gente conseguiu unir duas coisas maravilhosas, que foram mergulhos fantásticos que a gente fez em Bonaire, e conhecimento sobre medicina hiperbárica e de mergulho, né? Aqui a gente conheceu o Matias Noqueto, que é o atual diretor médico da DAN, e ele foi o responsável pela aula de criança e mergulho, né? Que é uma preocupação que existe cada vez mais. E por quê? Antes de eu falar o porquê, tem muita gente na plateia aqui que não é mergulhador, né? Então eu queria dar uma ideia de como que a criança ela faz a sua iniciação no mergulho, né? Normalmente a primeira prática que eles fazem é o mergulho de snorkel, né? Apreciar o mar, o fundo do mar, o lago, o rio a partir da superfície, né? Mas nesse momento eles já aprendem a usar a máscara, né? Nós vimos até uma garotinha que está assistindo a plateia aí, né? A aula, que já tem a sua máscara, o seu snorkel, né? É uma respiração diferente, a gente faz a respiração pela boca, não mais pelo nariz, né? Então eles já começam a ter um contato com o mundo aquático por essa primeira experiência. Ao atingir 10 anos, essas crianças já estão, pela maioria das certificadoras, autorizadas a iniciar o treinamento com material de mergulho autônomo, né? São dadas aulas teóricas e depois prática em piscina, né? Em que elas são orientadas e a gente trabalha as principais manobras que a gente considera essenciais para que a gente consiga fazer um mergulho com a maior segurança. Depois que eles concluem essa parte de treinamento em piscina, eles são levados a mar aberto, né? Onde eles fazem essas manobras e fazem o famoso check-out, né? E a partir daí eles ganham uma credenciamento, uma autorização para fazer mergulho com equipamento autônomo, né? Então, assim, a importância disso é que só nos Estados Unidos já existem mais de 9 milhões de mergulhadores recreacionais e milhares são credenciados por ano. E dentro desse grupo, em torno de quase 10% seria composto por criança, a grande maioria entre 12 e 17 anos, sendo que até 1,5% seriam abaixo de 12 anos, né? É uma atividade que envolve risco, ninguém nega, né? As principais causas de fatalidade, de uma maneira geral, através da notificação pela DAN, são o afogamento e a embolia, né? A estatística de acidentes em criança, ela até o momento fala que a gente tem menos de 3% dos casos de notificação são por problemas com criança, e normalmente a gente tem uma história ou de uma asma, ou de ansiedade, hiperatividade, ou essa criança precisou fazer uma subida rápida, porque ela entrou em pânico no fundo do mar, né? Ou então ela se distraiu, não verificou de maneira adequada a quantidade de gás, esse gás assim, entrou no finalzinho, acabou, ela subiu depressa, né? Que não é o jeito correto, e acabou tendo algum tipo de acidente. O que é controverso quando se fala de mergulho e criança? Por que às vezes as pessoas ficam na dúvida?
né? Todos os riscos dessa prática, desse esporte, eles já são muito bem fundamentados para o adulto, né? Estudos confiáveis que foram realizados em crianças são muito raros, né? E a gente não entende, porque é super antiético, como é que você vai propor um estudo de um grupo submetendo criança a um tipo de situação ou não? Então é complicado, né? A gente não tem ainda uma incidência real de quais acidentes, quantos acidentes que acontecem na faixa pediátrica. Quando a gente esteve lá em Bonaire, o Matias comentou na aula dele que eles estão fazendo um estudo na DAN agora com a intenção de melhorar essa quantificação e de saber de uma maneira mais real se as crianças elas se acidentam mais, igual ou menos do que os adultos, né? A outra dúvida também que sempre fica é qual o grau de maturidade física e emocional essa criança já atingiu, se isso seria suficiente para ela estar mergulhando, né? E se haveria algum impacto no crescimento aí, ósseo ou qualquer outro tipo de desenvolvimento da criança a partir do momento que ela se submete ao mergulho. Então, são dúvidas que a gente sempre fica, pode pensar se seria bacana ou não. Mais uma perguntinha, Patrícia, para poder incluir na sua lista. Ah. O Pedro está perguntando se há alguma estatística de casos de problemas auditivos com crianças. Tá. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria que ficasse uma ideia e um entendimento que o mergulho é uma atividade que envolve risco, quer dizer, dependendo da maneira como eu pratico esse esporte, eu posso me lesionar, né? Mas a gente tem que entender que a atividade do mergulho ela não precisa ser perigosa. E quando que ela se torna perigosa? Ela se torna perigosa quando eu não faço um treinamento adequado, eu tomo atitudes em que eu estou agregando mais risco à atividade do que ela realmente oferece, né? Então, pensando assim, ele pode ser um esporte seguro, desde que a gente resguarde os limites de profundidade, de tempo, de frequência, né? E que seja praticado por uma pessoa que tenha sido treinada. Bem diferente de uma situação como essa, em que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, tem certeza que você está certificado? Né? Seu equipamento montado desse jeito? Né? Então, assim, tem que ser o mergulho ele tem que ser feito de uma maneira respeitosa, respeitando a natureza, a gente está fazendo um esporte em mar aberto, né? A gente tem que respeitar a gente enquanto pessoa e a gente tem que respeitar o grupo que está ali com a gente, principalmente o nosso duplo, né? Não colocando ninguém em situação de perigo. Uma primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de criança é que a criança não é um mini adulto, né? Então, quando a gente pensa em mergulho com a criança, a gente tem que entender que existem vários fatores que são importantes e que devem ser considerados quando a gente se propõe a colocar uma criança para mergulhar. Eu encontrei esse estudo que foi feito pelo grupo de Barcelona, publicado em 2015, onde eles fizeram uma análise dos riscos, né, da fisiologia e das recomendações para a criança no mergulho. Então, alguns fatores que eles levantaram, que eles consideram importantes, é a gente lembrar que a criança ela ainda está em desenvolvimento. Então, o pulmãozinho dela ainda está em desenvolvimento até próximo dos 8 anos. Elas têm uma diferença, um volume de oclusão maior, uma complacência pulmonar diferente. Isso tudo predispõe ao barotrauma, que é a lesão causada pela pressão alta, né? Existem os problemas respiratórios, os problemas no ouvido, que a gente tem que levar em conta, que a tuba auditiva deles ela é mais imatura, né? A gente saber que a criança, por ser pequena, ela tem uma área de superfície, quando relacionada à massa corporal desfavorável, isso favorece uma hipotermia mais frequente, mais precoce. Ela está em desenvolvimento ósseo,
ela tem uma habilidade limitada para entender certas leis da física e da matemática e às vezes entender o porquê que quando a gente afunda a pressão aumenta e aquilo causa algumas alterações no nosso corpo. Do ponto de vista emocional, elas são mais instáveis, mais impulsivas, né? Você vê que às vezes a criança se chateia, tem umas reações mais imediatistas, sem pensar, né? E que, óbvio, por ser criança, ela ainda tem uma habilidade limitada para cuidar de si mesma e também dos outros. E aqui no mergulho, a gente lembra que a gente está sempre mergulhando em dupla, em time, né? Então, como é que, pensando numa dupla formada por uma criança e um adulto, se esse adulto precisar de uma assistência, como é que isso iria funcionar, né? Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esses fatores e entender por que isso é importante. Bom, em relação à questão do desenvolvimento físico, o que é isso da superfície corporal em relação à massa, essa relação ser maior na criança que no adulto? A área que é do corpo da criança que está exposta, quando comparada à massa total, é uma área relativamente maior. Então, isso aumenta a área exposta para ela poder perder calor, né? Então, isso favorece a hipotermia. E isso pode ser assim, bastante acentuado quanto menor for a criança, né? A outra coisa é que os equipamentos, né, muitas vezes é difícil se ajustar um equipamento adequadamente, uma roupa de neoprene, uma máscara, né? Então a gente tem essa dificuldade, a criança está ali crescendo, então a máscara dela perde, ou então a roupa dela perde muito rápido, tá muito, se compra maiorzinha para poder durar um pouco mais, né? E assim, a gente sabe que o equipamento autônomo, né, quem mergulha, ele tem um peso, né? Então essa criança, ela pode às vezes não ter o porte físico, né, suficiente para carregar, ela vai precisar de uma ajuda, né? Então aqui são situações em que isso fica bem exemplificado, né? O quão difícil é a gente achar uma roupa que vai ser suficiente para proteger essa criança do frio e ao mesmo tempo não ser tão incômoda, né? Aqui mostrando, né, que a gente tem que carregar cilindro, regulador, né, cinto de lastro. Então são pesos agregados que muitas vezes vão precisar da ajuda de um adulto, né, para poder fazer essa criança, até essa criança poder entrar na água. Falando um pouco mais da hipotermia, sabendo que essa relação é desfavorável, que quanto menor for a criança, pior é, a gente, pensando em crianças, sabe que elas são agitadas, né? Elas entram no barco, aquela confusão, vai de um lado para o outro. Isso acaba consumindo a reserva calórica dela, que já é menor do que a de um adulto. A outra coisa é que, se a gente lembrar de criança na piscina, às vezes a gente vê aqueles meninos boca roxa, você vê que o menino está com frio, você fala assim, menino, sai da água que você está frio. Não, eu quero ficar mais. Né? Então a criança ela demora a reconhecer que ela está com hipotermia. Além disso, um dos mecanismos que a gente acaba abrindo mão quando a gente está com frio é começar a tremer, porque através do tremor a gente produz calor. Então, aqui nessa figurinha do lado, que vai mostrando as fases da hipotermia, então no início a pessoa toma consciência, começa a tremer e aquilo já é um mecanismo dela e não, assim, não deixar aquilo avançar de uma maneira mais acentuada. E a criança ela não só tem dificuldade de reconhecer, como a partir do momento que ela reconhece, esses tremores não são tão eficazes para produzir calor. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão da hipotermia na criança, principalmente a gente que acaba fazendo muito mergulho aqui na Costa Verde, né, em Cabo Frio, Arraial, em que a temperatura da água é bem fria. Em relação aos ossos longos, né, a criança está crescendo, né? Esse osso, ele ainda tem uma área que a gente chama, que é o disco epifisário, que é bem aqui na porção distal do osso, que é uma área extremamente vascularizada, né? Que a partir daqui é que a gente vai crescendo, ali as células vão se multiplicando e calcificando, e isso vai promovendo o crescimento. A dúvida é que toda vez que a gente mergulha, a gente causa alterações no nosso corpo, a produção de microbolhas, de microêmbolos,
E se, por ser uma área tão rica e tão alto metabolismo, se não haveria uma propensão dessas bolhas irem para essa região, alterarem a vasculatura ali e com isso comprometer o crescimento ósseo, né? O que a gente sabe até hoje é que não tem nenhum trabalho, nenhuma evidência que mostrou que houve comprometimento de crescimento osteoarticular em crianças mergulhadoras. Mas, mesmo que não tenha acontecido nenhuma evidência, o que eles recomendam é que o mergulho da criança ele tem que ter um perfil mais conservador. Ele deve ser realizado em águas mais rasas e por um tempo mais curto do que, às vezes, um adulto poderia ficar por ali. Aqui, respondendo à pergunta em relação às lesões no ouvido, a gente sabe que a causa mais comum de acidente em crianças é as lesões, né, no aparelho auditivo. Eu não vou saber exatamente, eu posso depois olhar, mas eu não sei em termos de número. Mas daqueles 3% de acidentes notificados, o mais comum de acontecer é aqui no aparelho auditivo. Né? Então, assim, aqui tem um esqueminha do ouvido, tem a área externa, tem o ouvido médio, que é a parte que nos mais interessa, que é onde a gente é preenchido por ar e é onde a gente faz aquele equilíbrio durante a equalização para que não haja lesão, né? E essa parte azulzinha aqui é a parte interna do ouvido, que aqui dentro desses canaizinhos circula um líquido, né? E essa parte é mais envolvida com o nosso equilíbrio. Bom, o que é de diferente na criança e no adulto? Aqui, só voltando, a criança, por que esse risco de barotrauma nela é maior? É maior porque tem uma série de fatores que vão comprometer a ventilação do ouvido médio, que é exatamente essa área aqui onde está a tuba auditiva. E vão comprometer também a equalização das pressões. E quais fatores seriam esses? Elas têm mais infecções de ouvido do que um adulto. Tem a questão da hipertrofia de adenoide, que vai diminuir a ventilação dessa área. E a tuba auditiva da criança, ela é mais estreita, mais curta e num ângulo mais horizontalizado. E tudo isso dificulta essa equalização. Então, aqui um esquema comparando a tuba auditiva de um adulto, você vê que ela é bem mais alongada e menos horizontalizada do que na criança, né? Aqui eu pus esse esquema para a gente ver que a nossa nasofaringe, que está aqui, a nossa cavidade nasal, é bem aqui que tem o orifício de drenagem lá daquela tuba auditiva. Então, todo e qualquer problema que a gente tiver aqui na cavidade nasal, uma mucosa nasal edemaciada, uma infecção, né, respiratória, aquele nariz que entope, tudo isso vai dificultar a drenagem de ar e aumentar a dificuldade de equalização. E comparando aqui, né, uma via aérea de um adulto com uma criança, você vê o tanto que é mais estreito, né? Aqui hipertrofia, eu imagino que seja hipertrofia de adenoide, então tanto que é menorzinho quando a gente compara com o adulto. Então, a gente tem que ter muita paciência com a criança, porque quando a gente desce, né, e aí mesmo quem não mergulha, é a mesma sensação quando a gente está voando, que a gente muda a pressão, que você sente aquela pressão no seu ouvido, né? Quando a gente está mergulhando, se a gente não for fazendo as manobras de equalização, o nosso ouvido começa a doer, né? E por que ele dói? A pressão externa, ela começa a empurrar a nossa membrana timpânica e ela vai empurrando, querendo romper essa membrana. E a partir das manobras que a gente faz, que é aquela manobra da gente pinçar o nariz, né, fazer forçar o ar sair, né, mexer a mandíbula ou deglutir, fazer movimentos como se a gente estivesse engolindo, na água não boceja, né, mas quando a gente está voando, às vezes a gente bocejar, a gente está querendo equalizar a pressão aqui interna do nosso ouvido médio com a pressão externa. E a gente lembrar que pequenas diferenças de pressão, né, elas são suficientes para romper a membrana. Então eu imagino que aquele meu amigo que mergulhou comigo lá em Cancún, a gente não tinha a menor ideia de como fazer essa equalização corretamente,
Ele, na verdade, aconteceu isso mesmo. Ele foi no otorrino, ele teve um rompimento dessa membrana timpânica com sangramento aqui nessa região. Então, foi um barotrauma, né? Além da questão, assim, avançando um pouco mais no aparelho respiratório, o diâmetro... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Pode, claro. O Pedro está perguntando se é recomendado para adultos e para crianças visitar um otorrino antes do mergulho para poder verificar a questão da retirada do cerume no canal auditivo. Eles falam que o cerume ali no canal auditivo, ele pode bloquear essa passagem de ar e, a partir disso, dificultar essa equalização. Muita gente, às vezes, limpa o ouvido com cotonete, ao invés de limpar, está empurrando cada vez mais. Então, assim, eu não acho que seja necessário, mas se a pessoa já teve dificuldades ou tem, vale a pena, né? A gente teve quando a gente começou a mergulhar, a gente tinha alguma dificuldade de equalizar. Aí, nossa primeira viagem de mergulho que a gente fez, assim, que foi para Roatán, que a gente ia fazer mergulhos repetidos e tal, nós fizemos uma avaliação com o otorrino, fizemos a limpeza e saiu bastante cera, né? Então, a gente teve esse cuidado. Mas falar que existe uma recomendação clara não existe, mas se quiser fazer é bom por causa disso, né? Porque realmente é ali que a gente tem o maior número de lesões, pelo menos aqui na criança. Então, aprofundando um pouquinho mais no aparelho respiratório, a gente lembrar que as vias aéreas das crianças são menores. E elas têm o maior volume de oclusão. O que é isso? A unidade alveolar, que é o alvéolo, ele é mais fácil de colabar, de fechar, né? E isso vai, além de ser uma predisposição para ter uma lesão ali na hora que a pessoa estiver subindo, ele aumenta muito o esforço respiratório. Então, quando a gente olha aqui comparativamente a via aérea de um adulto com uma de criança, é bem mais afinalada, né? Aqui mostrando o corte transversal, que você vê o diâmetro é praticamente a metade, dependendo do tamanho. Então, esse esforço respiratório maior é extremamente desconfortável, ele aumenta o cansaço durante o mergulho, a gente passa a não ventilar bem. Então, quando a gente passa a não ventilar bem, a gente oxigena mal o nosso sangue e começa a reter CO2. E aí tem os riscos da hipercapnia, né? A criança também, ela tem uma maior responsividade brônquica. O que é isso? Diante de estímulos que a gente sofre com certeza, porque o ar que vem do cilindro é seco, é frio, ele entra direto pela nossa boca, ele não passa pela nossa mucosa nasal, onde ele seria filtrado e aquecido. Ele entra direto, então isso pode favorecer uma irritabilidade ali a nível brônquica e isso desencadear uma reação alérgica, né? E quando a gente pensa uma reação alérgica em que eu vou ter um edema dessa mucosa, uma coisa é eu ter um edema de mucosa numa área um pouco maior, mas numa área que já é pequenininha, isso fica mais apertadinho. E lembrar que a criança está usando os mesmos reguladores que a gente usa, né? Então, assim, o equipamento que é de um adulto, para a criança, aquilo ali aumenta o espaço morto. O que é espaço morto? É o espaço por onde o ar passa, mas ele não sofre oxigenação, ele não tem troca gasosa. Então, isso tudo aumenta o trabalho respiratório de criança. Por isso que o mergulho em criança, ele deve ser um mergulho em águas abrigadas, uma visibilidade boa, que não tenha correnteza, para que não haja um esforço respiratório agregado a um aparelho respiratório que já trabalha ali meio que no limite, né? Quando a gente vai para a área do coração, da parte circulatória, toda vez que a gente mergulha, aqui eu não estou falando de mergulho em mar só não, estou falando de mergulho na piscina, como a gente mergulha ali na piscina da Mar-a-Mar, que tem 3 metros de profundidade. Algumas coisas fisiológicas acontecem no nosso organismo em resposta àquela profundidade que a gente está submetendo, né? Uma das coisas é que com o aumento da pressão atmosférica, os vasos da nossa periferia, também numa água mais fria, eles vão se contraindo e aumenta muito o retorno do fluxo de sangue para o coração. Então, o retorno venoso para o coração está aumentado.
Isso vai fazer com que o nosso coração aumente o débito cardíaco, quer dizer, o volume de sangue ejetado por ele vai ser maior. E com uma pressão também maior. Né? Isso é uma alteração, uma resposta fisiológica àquele tipo de movimento que a gente está fazendo. E, além disso, a gente tem alterações da frequência cardíaca durante o mergulho. Né? Uma delas que pode acontecer é a lentificação dos batimentos. E isso pode ser, às vezes, mais pronunciado na criança e ela pode reduzir, após 20 minutos de mergulho, a frequência dela em até 25%. E por que que isso acontece? À medida que a gente vai mergulhando numa água mais fria e vai perdendo mais calor, porque na água a gente sempre perde mais calor do que na superfície, né? A gente vai baixando o nosso metabolismo e com isso a nossa frequência vai caindo. No adulto, às vezes a gente nem percebe, né? Mas na criança, essas alterações elas são mais pronunciadas e podem gerar algum desconforto, algum mal-estar, né, para essa criança. Uma outra coisa interessante que todo mundo que mergulha ali em água fria assim, percebe um fenômeno que basta a gente colocar a roupa de neoprene e cair naquela água fria que dá uma vontade enorme de fazer xixi, né? E isso é muito bem explicado porque como a gente lembra daquele aumento do débito cardíaco, que aumenta a pressão, nosso organismo interpreta aquilo como uma pressão alta. Então, ele na verdade fala assim, vamos fazer xixi para essa pressão, esse volume baixar. Então, ocorre uma redução do hormônio antidiurético e a gente passa a produzir mais urina. Então, a gente produz mais urina, por isso a gente tem mais vontade de fazer xixi, né? Quando se fala de aparelho circulatório, sempre vem a questão do forame oval patente, né? O que é isso? O forame oval é uma comunicação que todos nós já tivemos na nossa vida. Ele faz parte do nosso coração enquanto a gente está na nossa vida fetal. Né? Não quero que desligue a câmera. Aqui a gente tem um coração com as cavidades, embaixo os ventrículos e em cima os átrios, vamos lembrar. Aqui, separando os átrios, a gente tem uma paredinha que a gente chama de septo interatrial. Então, na nossa vida fetal, essa paredinha, ela tem uma portinha, como se fosse uma portinha de mola aqui de abrir, em que permite a passagem do fluxo de sangue do lado direito, venoso, para o lado esquerdo, arterial. Né? Isso é uma coisa fisiológica, funcional. Então, como eu falei, na vida fetal ele está lá presente. E ele é fundamental para que haja um desenvolvimento adequado do coração. Então, tem que estar lá mesmo. Aliás, a ausência do forame oval é que traz problema. Quando a gente nasce, uma série de mecanismos acontecem, principalmente a respiração, que vai aumentar o retorno de sangue ao lado esquerdo. E quando eu aumento o retorno de sangue aqui nesse lado esquerdo, a pressão gerada aqui dentro empurra essa pelinha e ela gruda e tende a fazer o fechamento, né? E qual que é o problema se isso não fechar? Que aí vira o forame oval patente ou PERV, né? A gente sabe que a incidência de doença descompressiva, que é o mais temido para nós mergulhadores, ela está descrita em torno de quase 3,6 para cada 10 mil mergulhos. Sendo que não tem 0,84, né? Em um em cada desses 10 mil vão ser de eventos neurológicos. Quando a pessoa tem o forame oval patente, ela tem aquela passagem permeável, esse risco de doença descompressiva, ele aumenta, chegando em casos neurológicos até 4 vezes mais. E por que que isso é importante? Assim, antes de explicar, eu queria mostrar, esse aqui é um exame, um ecocardiograma fetal, de um coração normal que eu fiz. Aqui está o fetinho, aqui é a cavidade torácica, aqui as costelinhas do feto, né? E o coraçãozinho está lá. Então, aqui a gente tem os átrios, os ventrículos, separando os átrios, o septo interatrial. E aqui no meio a gente tem a comunicação. Quando a gente coloca o fluxo em cores, eu vejo que há passagem de um lado para o outro. Normal. Aqui é um exame de uma criança que nasceu, né? Em que
A gente vê a mesmo septo interetrial entre os dois átrios. Aqui a gente não vê, tá fechadinho, que é confirmado quando eu coloco meu fluxo em cores, que eu vejo que o fluxo vindo da cava, da veia cava, fica aqui no átrio direito e não passa aqui para o átrio esquerdo. Não tem colorido passando para o lado de cá. Então, isso é o que acontece normalmente. Qual que é a importância para a gente nessa aula? É que a velocidade de fechamento ela é muito variável, né? A presença do forame oval ela vai se reduzindo de maneira exponencial até a idade adulta. A gente sabe, por estudos de autópsia, que em até 1/3 das pessoas isso pode ainda ficar aberto, né? Então, esse estudo da Mayo Clinic, ele mostra exatamente isso. Aqui eles começam a partir de 1 ano, porque até 1 ano ter o forame oval aberto é muito frequente. A partir de 1 ano, isso vai caindo, né, até atingir os 25%, 30% do adulto. E aqui, como nós estamos conversando de criança e adolescente, é exatamente essa barrinha aqui, a gente sabe que em relação aos adultos, eles têm mais chance de ter forame oval patente, né? Então, eles têm mais chance de ter doença descompressiva do que o adulto, se olhado do ponto de vista da presença ou ausência do forame oval, né? Então, esse é um exame de um recém-nascido que fica bem claro o que é isso forame oval patente. Esse menino já nasceu, né? Ele tinha, a lâmina estava aqui completamente descolada ainda do septo interetrial, então você vê que há um pertuito aqui, pertuito esse preenchido por essa cor azulada, mostrando que tem passagem de fluxo. No caso aqui, por ser azul, eu sei que ele está vindo do lado direito para o lado esquerdo. E aqui no filme a gente vê que o tempo todo é do lado direito para o lado esquerdo. Então, esta é a situação pior para o mergulho. Por quê? Porque bolhas que estão vindo ali pela circulação venosa, elas podem chegar à circulação arterial, que está do outro lado, sem passar pelo nosso pulmão, que seria o filtro, né? E aí, predispondo, isso poderia ser implicado com o maior aumento da doença descompressiva. A gente sabe que não é só isso. Eu não vou aprofundar, porque não é o objetivo da aula, mas que aumenta, a gente não tem dúvida, né? Uma das maneiras da gente pesquisar o forame oval o padrão ouro é o ecocardiograma transesofágico, que seria feito como se fosse uma endoscopia, né? Mas hoje em dia a gente consegue um exame bastante confiável quando a gente associa a técnica do ecocardiograma comum, que é o transtorácico, com a injeção de microbolhas, né? A gente pega a solução salina agitada, faz uma injeção de solução salina na veia e observa se durante porque quando a gente injeta a solução salina agitada, a gente promove, a gente cria essas bolhas, que são esses vários pontinhos brancos que estão aqui nas cavidades direitas. Esse estudo aqui foi um estudo que eu fiz numa criança, que eu já tinha feito o ecocardiograma comum, eu já tinha uma suspeita de que ela não tinha nenhuma comunicação a nível atrial, mas eu precisava ter certeza, porque ela ia ser submetida a um tipo de procedimento em que eu tinha que ter certeza que não tinha nada passando por aqui. Então, a gente injeta essas microbolhas, observa e vê se pede a ela que faça manobras que a gente chama provocativas para aumentar a pressão desse lado direito e pede a ela para fazer essas manobras para eu ver se durante essas manobras se a pelinha é empurrada ou se ela está completamente aderida ali, se ele realmente está fechado. Nesse caso aqui, mostrou isso, que apesar de estar cheio de bolha do lado de cá, em nenhum momento houve passagem, e o mais importante para nós aqui é nos primeiros 3 ciclos, houve passagem de bolha para o lado esquerdo. Então, aqui realmente estava fechado. Então, isso se tornou um bom tipo de exame para ser realizado quando se há a necessidade de pesquisar a patência do forame oval, né? Naquele encontro que a gente fez lá em Bonaire, em 2019, nos foi apresentado o protocolo atual de pesquisa da ADAM. E eles não utilizam mais
eles têm usado mais esse esquema do eco transtorácico com o teste de microbolhas. E a justificativa é que aqui o paciente ele teria, como ele não está sedado para o procedimento, ele estaria mais comprometido em fazer todas as manobras que eles acham necessárias para realmente ter certeza de que não há o forame boval, tá? Então, eles têm até esse folder, né, que fica liberado, que explica o porquê da importância, que em 1/3 das pessoas essa passagenzinha está aberta, né? Dentro desse 1/3, 6% vão ter uma passagenzinha até bem grandinha, né? Isso aumenta o risco de doença descompressiva, sendo que quando a gente olha as lesões neurológicas, isso é 4 vezes maior, e aí eles dão as orientações, desde parar de mergulhar, ou então fechar, ou então, que é o mais, que a gente vê que é o mais recomendado, é mergulhar de uma maneira mais conservadora, né? E como as crianças têm um pouquinho mais de chance, é importante a gente saber que isso existe. Bom. Isso é mais uma perguntinha. Diga. Qual que é a idade limite que define o término da fase infantil e o início da fase adulta? Qual que é a idade limite para uma criança? A gente considera até 13 anos criança, de 13 a 18, talvez tenha pediatra, né? Adolescente a partir de 18, alguns 21 anos adulto. Aqui é um esquema daquele trabalho de Barcelona, em que a gente, né, tem algumas situações que eles consideram contraindicações médicas absolutas à prática do mergulho, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas saber que o exame médico para avaliar uma criança, ou qualquer um, eu acredito que até o adulto, né? Ele tem que ser um exame de preferência feito por um médico que entenda da atividade, né? Que entenda os riscos que aquela pessoa está sendo exposta, para poder, assim, fazer um exame minucioso naquilo que realmente interessa. Eu grifei aqui, porque além do ponto de vista médico, uma grande preocupação é a respeito da maturidade psicológica da criança. E nesse grupo aqui de Barcelona, eles consideram uma contraindicação absoluta as crianças portadoras de déficit de atenção e desordens de pânico, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu pedi ajuda aos universitários, né? Eu contei com a ajuda da minha cunhada, que é psicóloga, li muito a respeito disso e coloquei aqui, do ponto de vista bem simples, o que eu entendi que é o desenvolvimento da criança. Depois, se eu estiver falando alguma bobagem, a Adriana me corrige no final. O desenvolvimento psicológico de um indivíduo, ele vai acontecer através de mudanças de comportamento. Mudanças essas que virão a partir do crescimento, da maturidade e da idade cronológica. E importante que nem sempre elas vão ser progressivas. Em alguns momentos, essa criança ou esse adolescente regride para depois ir para frente, né? Entender também que o desenvolvimento é único, ele é idiosincrático, quer dizer, cada indivíduo vai reagir de uma maneira muito particular, vai ter um sentimento muito próprio em relação à influência de agentes externos. E que isso tudo vai estar super relacionado ao ambiente que essa criança vive. Então, a gente tem que entender que a idade somente isolada, por si só, não é um bom preditor de que essa criança está apta, do ponto de vista emocional, a mergulhar, porque a gente tem muita variação individual, né? Apesar deles colocarem 10 anos como idade mínima, eu lembro que uma das aulas que eu assisti, o palestrante falava que o filho dele, de 14, ainda não tinha atingido a maturidade emocional que ele esperava para uma criança, para colocar ele para mergulhar, né? Então, mais do que falar em idade, a gente tem alguns comportamentos que a gente deseja que essa criança tenha para que ela faça um mergulho seguro. E aqui eu vou estender até para os adultos, né? Que comportamentos seriam esses? Uma maior tolerância a situações aversivas, né? E uma resiliência. Por quê? A gente está ali no barco, a gente viajou, tem a questão do enjoo, tem gente vomitando, a roupa de neoprene aperta, ela incomoda antes da gente entrar na água.
Mas isso tudo é tolerado, super bem tolerado, porque a gente pensa no tanto que vai ser maravilhoso, no tanto que vai ser gostoso entrar e poder mergulhar dali a alguns poucos minutos, né? Além disso, tolerar bem frustrações. Às vezes a gente vai para um ponto de mergulho, tem que abortar o mergulho, tem que ir para um segundo plano, a água não estava com a visibilidade que a gente queria, né? Então tudo isso tem que ser mais bem trabalhado e mais bem tolerado. A criança ela tem que já ter uma capacidade de aderir a tarefas complexas, né? Às vezes repetitivas, e aqui eu lembro assim, da montagem do equipamento, de checar o equipamento, que é importante, né? Ela se envolver nisso. Capacidade de seguir regras, e aqui eu não falo só dos cursos, eu falo ali no momento do briefing do barco, prestar atenção, né? Então, ter um autocontrole. Então, são todos comportamentos que a gente deseja que essa criança tenha e que a gente tem que saber avaliar se ela já atingiu isso para poder fazer um mergulho e não ser uma atividade ruim ou uma atividade que vai colocá-la em risco, né? E lembrar sempre que o comportamento dos pais é um exemplo para a criança. Então, a gente tem que, às vezes, nos policiar quando a gente está com criança no barco. Mas, assim, na verdade, o grupo do mergulho é sempre um grupo alto astral. Eu falo que é uma das melhores coisas de participar de uma viagem de mergulho é que o astral da galera é muito bom, né? Porque isso é o exemplo que a gente está dando para as crianças. Falando um pouco mais do déficit de atenção, eu achei, o Oscar me encaminhou esse trabalho sobre o distúrbio e o mergulho. A gente sabe que a incidência dele da criança é de 4 a 8%. E essa condição, ela vai comprometer, às vezes, a atenção, né? A pessoa perde a atenção mais facilmente e age mais com impulsividade. E são duas condições bem pouco legais para quem está mergulhando, né? Aqui a perda de atenção vai favorecer a pessoa, às vezes, se distrair com um animal marinho, com alguma situação, perder o contato com dupla, né? Ou então esquecer de checar o tanto de gás, a profundidade que ela tá, né? A gente teve uma viagem, por exemplo, que o adolescente foi dado um briefing no barco que era para todo mundo ficar acima do dive mask. Quando a gente olhou, estava o adolescente lá embaixo, uns 40 metros de profundidade, né? Então, assim, é perigoso, a pessoa tem que prestar atenção. Então, se ela tem esse déficit que vai atrapalhar, isso tem que ser bem avaliado, né? Na criança, a hiperatividade ela vai se expressar de uma forma muito física. Então, aquele menino agitadão, ele mexe em tudo, ele sobe em tudo, ele, assim, né? É aquele menino que não consegue ficar assistindo uma televisão, participando de uma brincadeira, né? Então, isso num barco é super perigoso, né? O barco é um lugar molhado, que tem equipamento pesado, pode derrubar, então não é bacana. Então, assim, não há dúvida que a criança que tem déficit de atenção e não está sendo tratada, essa é realmente uma contraindicação absoluta. Aí, quando a gente passa a tratar, bom, as medicações que a gente usa também são problema, né? Elas são estimulantes do sistema nervoso central, e isso pode, em teoria, reduzir o limiar de toxicidade ao oxigênio. Então, assim, a gente tem que avaliar, né, ver, às vezes, por isso que eles recomendam mais o uso de ar para criança e não o uso de nitrox, que é solução, são gases enriquecidos com oxigênio, né? Não se sabe o mecanismo que faz isso, mas a criança que tem déficit de atenção, ela tem um risco de convulsão 2 a 3 vezes maior do que na população geral. E convulsão com mergulho, todo mundo sabe que não é uma coisa desejada nunca, né? E a gente tem que tomar cuidado, que eu fiquei pensando, é que hoje a gente tem que separar aquelas crianças que têm o déficit de atenção real daquelas crianças que usam as medicações tipo Ritalina, Concerta, e aí vão várias, para melhora do rendimento escolar, né? Então, por isso que o transtorno ele é muito variável de pessoa para pessoa. O mergulho seria permissível para alguns em casos leves, que é o que esse pessoal aqui desse trabalho propõe, né? Lá no encontro da Dan, o Matias, na aula dele, colocou que aquela criança que consegue, tem um déficit de atenção,
que é leve a ponto de não precisar de medicação, talvez seria permissível. E as crianças que estão medicadas, ele acredita que não, né? Que elas não deveriam mergulhar. Né? A gente só tem que lembrar que desse grupinho aqui de 4 a 8 vai crescer e nós temos adultos com déficit de atenção. Né? Então, a conclusão que eu tirei em relação ao transtorno de déficit de atenção é que isso tem que ser individualizado. Né? É uma situação que a família tem que comunicar ao instrutor, o instrutor tem que avaliar junto com o médico, né, o psiquiatra que atende essa criança, e juntos chegar a uma decisão se a criança tem condição de mergulhar sem que isso seja um risco alto para ela, né, e para quem esteja com ela. Bom, tem mais algumas perguntinhas, deixa eu te interromper. Fala. Luciano Júnior está perguntando se você recomenda o exame, o transtorácico, antes de mergulhar para as crianças que querem mergulhar, para poder verificar a questão do PFO? Olha, quando a gente olha as recomendações da Dan a respeito disso, teve todo um estudo, um encontro deles, saiu um protocolo bem detalhado. O exame não é indicado rotineiramente, tá? Para ninguém. Eles indicam quando a pessoa já tem uma história de ter tido algum episódio que possa ter sido uma doença descompressiva, e principalmente aquela doença descompressiva em que houve o que a gente fala de acometimento, uma grande chance de ter tido uma embolia arterial, né? Que é a doença descompressiva cerebral, medular, vestíbulo coclear, lá do ouvido interno, né? E um tipo de alteração cutânea que seria a cutis marmorata. Então, nesses casos é que estaria a recomendação 2A, né? Para quem estuda, assim, é uma recomendação bem forte para a execução do ecotranstorácico com a pesquisa de microbolha. Por que isso? Porque se a gente pensar que 1/3 da população tem FOP e que tem 10 milhões de mergulhadores, por que eu não tenho 1/3 desses mergulhadores com problemas? É porque chegou-se à conclusão que a doença, que o FOP pode aumentar. Mas para que a pessoa tenha doença descompressiva, não é a presença só do FOP. É o tamanho dessa comunicação, é o perfil de mergulho e, principalmente, a variação individual de cada um em produzir ou não mais bolhas, né? É um negócio bem longo para a gente discutir. A gente pode até marcar uma outra reunião, mas de rotina não estaria recomendado. E isso, quando eles fazem essa recomendação, é muito envolvida a questão do custo, né? De você tem um forame oval, e daí? O que nós vamos fazer? Então, por isso que eles não recomendam de rotina, porque não é assim, a pessoa tem FOP, ela vai ter doença descompressiva. Então, assim, pela Dan, não estaria recomendado. Nos meus filhos eu fiz, tá? Eu fiz nos meninos, antes de mergulhar, eu fiz em mim, fiz no meu marido, né? Assim, eu fui submetida, né, ao exame. Então, assim, é uma coisa para a gente discutir depois. Mas não há uma recomendação para fazer exame em ninguém, nem em criança, de rotina. Mais uma perguntinha. Crianças com síndrome de Down, o aparelho auditivo é diferente de uma criança normal? A gente sabe que as vias aéreas da criança com síndrome de Down são mais curtas, elas têm diferença, elas têm uma respiração mais anasalada, né? Isso é comprovadamente verdadeiro, porque elas podem desenvolver hipertensão pulmonar secundária a essa obstrução de via aérea superior. Então, sim, a via aérea de uma criança com síndrome de Down é diferente de uma criança que não tem a trissomia 21. Ok. Pedro, sua pergunta sobre dieta alimentícia eu vou deixar mais para o final, tá bom? Mas vou perguntar. Bom, tudo que a gente usa em termos de recomendação para criança em mergulho, como a gente não tem muito trabalho e muita coisa já embasada, a gente vai pegar, né, e vai contar com a experiência de profissionais. E aqui eu botei um time de gente, né, aqui
todos médicos, com exceção da Margot, né, que é uma instrutora de mergulho. Aqui a gente tem o Carrasco, que não sei se fala assim o nome dele, Carrasco, que é um médico referência da DAN, o Simon Mitchell, que é um médico também referenciado da DAN, anestesiologista, medicina hiperbárica, e por aí vai. Aqui nós temos o Thomas Martin, que é um pediatra que faz avaliação para criança mergulhar há anos, né? Então, assim, a gente se baseia na experiência deles para poder fazer as recomendações, né? Então, aqui, essa tabelinha veio lá daquele trabalho de Barcelona. A faixa etária que eles usam é 10 anos. Importantíssima a decisão de mergulhar vir da criança e não dos pais, né? Todas aquelas condições que a gente fala de mergulho mais conservador, né? Prevenindo a hipotermia, profundidade. E, a partir do momento em que a criança decide que ela quer mergulhar, os pais autorizam, o médico avalia e libera, essa criança vai para o treinamento. E aqui eu vou colocar uma responsabilidade bem grande nos nossos instrutores, porque são vocês que vão dar a palavra final se essa criança está apta e se ela pode mergulhar ou não, de uma maneira, assim, bem importante, né? Por que isso? Porque diante do treinamento é que vocês vão ter a capacidade de avaliar como que essa criança consegue aprender e executar as manobras que são necessárias e o quão confortável ela está ali na água, né? Então, vocês, mais do que ninguém, são capazes de dizer se aquela criança está pronta para ir para um check-out, né? Ou se essa criança, às vezes, precisa fazer mais piscina, às vezes adiar um pouquinho esse sonho de começar a mergulhar, para que isso não torne uma situação frustrante ou uma situação que possa trazer algum tipo de risco maior. E aqui eu vou me lembrar de quando eu estava fazendo lá meu curso de naufrágio. Quem já fez o curso de naufrágio sabe que a gente tem que fazer um monte de amarrações, você tem que melhorar a sua flotabilidade para não esbarrar em nada. Tem um tanto eu lembro do Zocrato batendo na minha cabeça, porque tem que pôr a mão na cabeça para não bater no teto, né? Então, um monte de coisa. Eu lembro que, assim, durante o curso, foi me dando uma sensação de frustração, que eu falei assim, gente, vou tomar bomba nesse curso. E aí, no final, quando a gente concluiu o trabalho de piscina, ele olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu falei assim, Zocrato, acho que eu não estou pronta para ir mergulhar. Ele virou para mim assim, calmamente, falou assim, eu entraria tranquilamente com você no naufrágio. Então, assim, apesar de eu estar com aquela sensação de que estava errando tudo, ele enxergou ali em mim uma atitude que ele achava suficiente, graças a Deus foi suficiente, a gente fez o check-out, foi tudo certo. Então, aqui, quem vai bater o martelo final vai ser o instrutor, que vai avaliar o risco e benefício individual de cada criança, se ela está pronta para mergulhar. Bom, eu vou voltar lá na minha história, porque, como vocês lembram, eu falei que a gente estava lá na Austrália, eu e meu marido decidimos que a gente ia mergulhar, e falamos assim, então os meninos vão com a gente, né? E o que aconteceu? O meu filho mais velho, ele está aqui, né, no nosso check-out de Open. Ele, desde o início, abraçou a atividade do mergulho de uma maneira muito completa, se dedicou, né, acompanhou a gente na evolução, ele foi com a gente até o check-out de naufrágio, que é nessa outra foto, né? E ele é um mergulhador que tem uma atitude tranquila, então tá ele aqui no meio de tubarões, né, no trim certinho. Nós mergulhamos agora, recentemente, no Abismo Anhumas, né, ele aqui penetrando no naufrágio, então ele se sente super à vontade, eu não tenho o menor receio de permitir, ele aqui estava com 13 anos e hoje ele tem 18, nesse período eu nunca tive receio dele mergulhando, que ele estava se comprometendo, se colocando em risco. Já o meu caçulinha, que foi quem a gente esperou para poder fazer com a gente, e aqui o Lobinho, numa viagem, ele nos acompanhou em algumas viagens de mergulho, né? Chegou até a fazer alguns mergulhos, assim, sem a obrigação de estar fazendo as manobras de check-out, né? Mas ele, desde o início, ele se sentia desconfortável, ele detestava a roupa, detestava o equipamento,
e ficava com medo e não queria ir. E isso, até a gente entender que ele, na verdade, não gostava, foram situações que a gente assim, ficou frustrado. Nós, porque ele não estava mergulhando, ele, porque ele, às vezes não estava acompanhando a gente. Então, assim, foi uma experiência que eu vivi dentro da minha casa, que eu entendi que não é a gente que decide que a criança vai mergulhar. Isso tem que ser, né, vir dele. Ele, por exemplo, recentemente foi com os tios, com os primos para Abrolhos, ficou lá embarcado, né? Mas a praia dele é ficar aqui, ó, no snorkel, na superfície, vendo a tartaruguinha lá de cima, né? Ou no stand-up. Aí ele está curtindo. Falou com ele que ele tem que vestir neoprene, botar não sei o quê, para preocupar com gás, preocupar com aquilo, ele não quer. Então, isso aqui foi bem esclarecedor e, assim, foi uma paz na nossa família. Quando lá nas Bahamas, eu virei para ele e falei assim, meu filho, nunca mais eu vou pedir para você nos acompanhar numa viagem de mergulho para mergulhar, né? Cada um na sua. E a maneira que eu mais entendo, eu tive a oportunidade de acompanhar a minha sobrinha, né? A Bianca, ela sempre quis mergulhar. E aqui, durante um trabalhinho de escola, ela fez essa poesia que eu vou me permitir ler para vocês. Vocês vão entender o tanto que ela queria mergulhar, né? O mar, Bianca Cruvinel. Desde pequenininha quero mergulhar, porque minha família mergulhava na imensidão do mar. Quando ia à praia, olhava o horizonte, imaginando os animais que tinham lá longe. Como é difícil esperar. Os dias passam como uma lesma, e quando estamos lá, passam como um guepardo. Se você está no barco, não espera a hora de mergulhar. Ah, como é bom sentir o vento passar, a água espirrar. Você não quer mais voltar. Então aqui ela conseguiu colocar no papel toda a vontade que ela tinha de mergulhar, né? Então, completados os 10 anos, ela se matriculou no curso de Open Water, fez o treinamento. A família escolheu o Abrolhos para ela fazer o check-out, que é águas quentes, abrigados, visibilidade boa. Ela está aqui com o instrutor dela, o Dudu, o Aquaman, fez o check-out, concluiu o check-out. Assim, ela é tão feliz que ela já se aventurou por Alcatrazes, fez esse mergulho aqui com a família, né? E ela adora tubarão, tá? Ela aqui com o autor do livro, o Lawrence Waba, um livro que ela sabe de trás para frente e, assim, me atrevo a dizer que ela sabe ela tem mais conhecimento sobre tubarões que muitos mergulhadores adultos que estão na plateia. Bom, então, diante disso tudo, por que a gente põe a criançada para mergulhar? Vão umas coisas boas, né? A verdade, a maioria das crianças é saudável, não tem uma doença que vá comprometer, né? E elas fazem essa atividade com uma grande facilidade. Na maioria das vezes, eles ficam confortáveis, eles curtem do início ao fim, quando respeitada a vontade deles de mergulhar. A outra coisa é que não há dúvida, quando a criança mergulha, os pais estão mergulhando, ou o tio, né, isso torna mais uma opção de lazer familiar, né? E a gente sabe que a criançada, na hora que vai virando adolescente, quer viajar com amigo, não quer viajar com o pai. Mas quando você propõe uma viagem de mergulho bacana, você consegue levar essa criança e isso ser uma curtição para a família inteira, né? Então aqui eu tomei a oportunidade, Jaque, de colocar o seu depoimento, quando você me passou as fotos, né, falando que vocês tinham oportunidade de conhecer novas culturas, riam, se divertindo, né, e que tudo isso foi proporcionado pelo mergulho, que até a cura de um filho rebelde, viu, Lucas, acontece numa viagem de mergulho, né? A outra coisa é que não há dúvida que, através de uma atividade lúdica, a gente enfatiza o conceito de trabalhar em time, né? E a importância de você olhar para o outro, de você olhar para o seu duplo, de você cuidar do seu duplo, que são coisas que a gente adquire na nossa vida que vão ser importantes para a nossa vida inteira, né? Você começa desde pequenininho a dar valor e importância ao trabalho em time, a importância de olhar para o outro, né? Além disso, nos cursos de mergulho,
conceitos abstratos de física, matemática, ciências naturais, eles são abordados, porque eles são necessários que a gente tome conhecimento. E é abordado de uma forma mostrando a sua aplicabilidade no mundo real, né? Então, você vai entender que a pressão atmosférica aumenta, que aquilo traz um problema, que aquilo você tem que corrigir. Então, assim, é conhecimento que você adquire de uma outra forma, né? E isso fica arraigado dentro da gente. Além disso, no mergulho, a gente acaba trabalhando a nossa capacidade de atenção, desenvolvendo um maior controle de ansiedade, aprendendo a lidar desafios que o ambiente marinho nos impõe, né? E isso é muito gratificante quando a gente vê que a gente é capaz, que a gente evolui, né? Que são habilidades que a gente vai adquirindo ali dentro de uma atividade que era lazer, né? Então, você começar a desenvolver isso desde pequeno de uma maneira diferente, né? É muito bacana. Além disso, isso pode ser um futuro, né, de uma vida profissional. Aqui a gente tem 2 exemplos dentro da Maramar, né? O Luciano e o Lucas, que começaram a mergulhar meninos, né? Se interessaram por essa atividade a ponto de investir nela e de hoje fazer parte da vida profissional deles. Não tem dúvida que a criança, ao estar ali e ver aquela maravilha que é o oceano, entrar em contato com os seres marinhos, isso aumenta a interação dela com a importância do meio ambiente, a importância de você fazer a conservação, né? Você está ali, você está incluído, inserido, você vê o tanto que o plástico que é jogado no mar é danoso, né? Então isso tudo começa desde pequenininho a ser cultivado na cabeça dessas crianças. Bom, acho que eu já falei demais. E aí, para terminar, eu queria... Não, calma que tem pergunta. Tem pergunta. Peraí, deixa eu passar o vídeo que eu vou respirar e responder as perguntas. Por favor. Eu queria dizer que, na verdade, eu fiquei super emocionada porque todas as fotos dessa apresentação me foram cedidas, né? As pessoas, quando me cederam essas fotos, elas não só compartilharam fotos, né? Então, assim, eu queria fazer uma homenagem. Eu contei com a ajuda do meu marido para a gente fazer esse vídeo. E a trilha sonora, eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa moça, a Anne, ela é uma instrutora de mergulho, ela tem todo um envolvimento com a questão ambiental, ela tem um programa que ela faz que chama Dive into Imagination, em que ela propõe esse conhecimento da vida marinha de uma maneira lúdica, né? Então, aqui o refrão da música, ela fala que para a gente mergulhar, basta a gente colocar a máscara, agarrar as nadadeiras e viajar, mergulhar na nossa imaginação. Então, aqui eu faço uma homenagem a todo mundo que me cedeu as fotos. Vamos lá. To you and me, better than cartoons, you'll see. There's lionfish and hairfish, and even stick out your tongue fish. There's hermit crabs and mantis shrimp, and fish that go to school. But how can you go swim in the sea? Put your mask on, get your fins, and be ready to dive into your imagination with me. Dive into your imagination with me. 8 arms for an octopus, 2 claws for a crab, a shark that has tiny teeth, a parrotfish with a great big beak,
There's cuttlefish and pipefish with their changing colors. There's clownfish and frogfish and porcupine and pufferfish. So how can you go swimming the sea? Put your mask on, grab your fins, and you're ready to dive into your imagination with me. Dive into your imagination with me. Splash in the bathtub, have fun in the pool. Let's learn about the... A música ainda continua, mas aí espero que vocês tenham gostado. Muito bem, doutora, muito bem. Conseguiu levar a gente de volta. Luciano Lago, minúsculo, tem no mínimo uns 20 anos isso. Viu? Lucas também, Lucas começou com 13 anos, tem uns quase 20 anos. Pois é. Excelente, excelente, Patrícia. Agora vamos à pergunta do Lucas, o adolescente que deixou de ser rebelde por causa do mergulho. Se você, apesar de ser muito pessoal, se você acha que os instrutores treinarem seus filhos é mais benéfico ou mais prejudicial? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que pai avaliando o filho, assim, não sei, eu acho que deveria não. Eu acho que não. O Luciano Lago, toda vez que ele me pôs para fazer check-out, a primeira coisa que ele fez foi me separar do meu marido. Então, assim, eu não sei. Eu não sei se a pessoa consegue separar. E eu não sei se o filho fica tão à vontade, às vezes, com medo, às vezes, de não frustrar esse pai, sabe? Eu não sei, talvez o ideal é que a gente tem tantos bons instrutores na Mar-a-Mar, eu acho que dá para poder não ser pelo pai, né? Eu acho que não. Aí é uma coisa, né, uma opinião pessoal, eu acho que mistura. Eu acho que idealmente não. Tem outra pergunta, é o Pedro perguntando se você atende pelo Unimed. Atendo, na verdade, eu tô tão envolvida nessa parte de exame, de ecocardiografia, que eu tenho as minhas referências, né? Eu tenho os meus cardiologistas de referência que trabalham comigo, que são excelentes, todos atendem Unimed, né? Todos, a turma que não mergulha, eu botei para assistir a aula, que eu falei, vocês podem tratar de aprender, que se tiver que avaliar, tem que avaliar direito, né? Eu me lembro de você comentando comigo que uma vez chegou um atestado de um mergulhador em que o médico colocou assim, está ok para mergulhar até 10 metros. Quem é que mergulha até 10 metros, né? Então, assim, está liberado ou não está liberado? Eu acho que enquanto se fala de criança, isso é mais sério, né? Tem alguns comentários aqui que estão com relação a... Bom, a turma agradecendo, a Leandra Zocrato dizendo que o vídeo foi fofo. E tá cheio de comentário no chat que eu vou deixar você ler depois. Carol agradecendo. O Oscar falando que com relação ao TDAH, que é melhor esperar alguns anos para a criança mergulhar. Ele é um especialista, né? O TDAH melhoram substancialmente na vida adulta. Ele é especialista, né? O Oscar é psiquiatra, ele adora essa parte de déficit de atenção, é uma coisa que eu sei que ele estuda muito, né? E quando a gente discutiu sobre a aula, ele comentou mesmo comigo que achava que não era legal, que era melhor a criança crescer, né? Que seria mais seguro. O próprio pessoal da DAN é contra, aquele trabalho de Barcelona considera uma contraindicação absoluta, né? Porque realmente é complicado. Pode tirar a apresentação aí, Patrícia, e deixar aberto para a turma poder se ver e perguntar. Deixar os microfones abertos aí, turma. Vocês estão agora... Eu não sei se eu estou parecendo. Perguntar. Então. A turma aí, ó.
Vou abrir o áudio de todo mundo? Não, cada um abre o Paulinho, seu. Gustavo Zocrato, você pulou minha pergunta. Mestre Z. Você pulou minha pergunta, eu tô chateado. Paty, dá a dica aí, como é que puxa a orelha de menino debaixo d'água? Ah, não sei. Você puxa nosso, você deve saber. Como é que puxa a orelha? Já não inventaram Eu instrumento de choque subaquático ainda. Como é que mantém os meninos perto da gente debaixo d'água? Qual que é a dica? Eu acho que, não sei, Zocato, isso aí eu vou deixar para sua conta. Na verdade, assim, a criança, esse treinamento tem que começar antes, né? Essa Tem que conscientização e manter o tal. menino do seu lado no shopping, né? Mas assim, eu lembro que quando eu comecei a mergulhar com o Rafael, que a gente mergulhava em trio, né? Porque como o Felipe não concluiu o check-out, a gente acabou mergulhando em trio. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque você já é inexperiente, ainda tem que vigiar o seu duplo, ainda tem que vigiar. E o Rafa era agitadão, né? Ele ia atrás de qualquer ser marinho. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, né? Vontade de agarrar a mão. Assim, por isso que eu acho que o mergulho com criança ele tem que ser feito. O perfil do mergulho interessante assim, você fazer o perfil do mergulho ideal para a criança e não a criança entrar no seu perfil de mergulho, né? A gente tem que ir para a água mais quente, em lugares mais abrigados. Recentemente a gente esteve em Cabo Frio, o André estava com a gente de instrutor e o pessoal nos levou para fazer um mergulho diferente, né? Numa região lá de Cabo Frio. O André olhou a água, tinha criança no barco, ele falou: olha, aqui não dá. Eu tenho que ir vamos voltar lá para a Praia 3, que lá é mais tranquilo. Né? Então, assim, você tem que ficar de olho na criança. E uma coisa assim que a gente refletiu muito, assim, que eu fiquei refletindo, é que mergulho em criança, eu acho que para ela ser dupla de um adulto, tem que ser um adulto extremamente experiente, de preferência com o instrutor, né? E se isso não acontecer dessa forma, às vezes mergulhar em trio ou em time, né? Dois adultos, junto com um adulto e uma criança, né? Que aí eu acho que é a forma mais segura. Assina embaixo. E mergulhar de mão dada, qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? O quê? Achei absurdo isso. A gente falou muito das dificuldades que as crianças podem ter no início do mergulho ou no treinamento ou o que seja. Uhum. Muitas vezes na experiência nossa como instrutor, a gente vê muita facilidade em muitos aspectos dos meninos frente até os pais ou os irmãos mais velhos ou os tios ou quem quer que seja tá levando para eles juntos. Uhum. Você acha que a gente tem como tirar proveito dessa facilidade de uma forma mais eficiente ou você acha que isso é válido. Eu acho que, na verdade, a meninada tira de letra, né? Eu lembro na época que a facilidade que os meninos faziam a retirada e tal, eles são mais destemidos, né? O adulto pensa demais, né? Pensa em tudo que pode dar errado, e a criança ela é mais destemida, então ela faz isso, e criança aprende mais rápido, né? Não é só mergulho, ela aprende tudo mais rápido. Eu acho que isso uma coisa que a Adriana conversou muito comigo é que se às vezes aquela criança está sendo acompanhada por um adulto que está muito ansioso, que está muito, né, assim, preocupado, às vezes isso é ruim, né? Porque é o contrário, né? Ele tem que ser o porto seguro daquela criança. Eu acho que sim, acho que a gente pode trabalhar, eu acho que isso pode ser elogiado, isso pode ser enfatizado durante o treinamento. Né? Eu acho que é válido e eu acho que isso é verdadeiro. Né? A maioria se sai super bem. Pois é, a gente sente que os meninos aprendem às vezes muito mais rápido do que os mais velhos. A minha preocupação, às vezes eu escuto, assim, por exemplo, de alguns que, assim, estava lá embaixo e de repente aconteceu isso, a criança subiu, né? Então, a gente lembrar que eles são muito impulsivos, né? Então, deixá-los o mais treinadinhos possíveis para que eles façam de uma maneira natural mesmo. A resolução de uma máscara que embaçou, de um regulador que às vezes alguém deu uma pesada, bateu, tirou da boca, por aí vai, né? Tá certo.
E a ansiedade da criança, muitas vezes, ela vem da ansiedade dos pais. A criança, Sim. quando os pais mergulham mais tempo e Uhum. levam as crianças, a gente vê muito isso. Os pais começaram a mergulhar quando eram solteiros, depois entram numa outra fase de vida, casa, compra apartamento, tem filho. Quando trazem os meninos, que a expectativa dos pais é muito grande para os meninos mergulharem, poder acompanhá-los a partir dali, isso atrapalha muito a segurança, a autoconfiança dos meninos. E Sim. muitas vezes a gente prepara que os pais saiam da piscina, saiam da área de treinamento, justamente para poder não depositar isso em cima da criança, ao invés de virar lazer, ser uma carga emocional muito grande em cima da criança. Eu senti, por isso foi da minha pergunta com relação a instrutor treinar os próprios filhos. Porque eu também compartilho dessa opinião de não ser benéfico, porque eu senti isso com Mariana, com minha noiva agora. Eu senti que eu fui um péssimo instrutor para ela e ela desenvolveu muito mais sem o peso de eu estar cobrando ali em cima, e eu acho que talvez com o filho seja a mesma coisa. Pode ter certeza, com o Rafa foi assim, tá? Eu não quis dar o curso de mergulho para ele, não. Mas... Filho nem mar. Mas é muito individual. O Zocrato deu todos os cursos para os meninos dele e os meninos foram super bem. Então, acho que não tem uma resposta pronta para isso, não. Não existe verdade absoluta em cima desse. Não é proibido, né? Não é proibido. Eu acho que os meninos... Tem que ver se a pessoa está confortável o suficiente com isso, né? Igor e Vinícius passaram aperto. Eu acho que eu cobrei mais deles do que geralmente eu cobro de um aluno que não é um filho. Deixa eu só palpitar um pouquinho aí na pergunta do Lucas. É o seguinte, na verdade, a facilidade que a criança tem é justamente o que coloca ela mais em risco. Porque a criança não tem medo, né? Você vê essa criança pequena, ela enfia o dedo na tomada, ela trepa na janela, ela enfia a cabeça dentro da boca do cachorro. Ela, né, assim, ela enfrenta, ela se coloca em muitas situações de risco, porque o medo é aprendido em grande parte. A gente tem medo de muitas coisas, né? A criança tem medo de poucas. Então, na verdade, a facilidade que elas apresentam para aprender a mergulhar, acredito eu, né? Porque elas não têm medo, elas não ficam pensando, se eu tirar a máscara, aí eu vou afogar, elas não pensam nisso, elas simplesmente tiram, né? Tira o regulador, tira, assim, eu acho que a facilidade que elas têm de fazer os exercícios e de aprender é justamente o que preocupa, né? Que às vezes elas não têm essa consciência e essa análise e não pensam tanto, né? Nos riscos. É isso. Aí no grupo quando elas estão sendo acompanhadas quando elas estão sendo treinadas pelo pai ou pela mãe, sabe? O meu simplesmente achava que ele podia tudo porque eu era instrutora e porque era diretora da Maramar. Foi aí que eu falei, não, você não vai fazer mais nenhum curso comigo. Eu acho que isso vai um pouco do desenvolvimento do menino também, né? Se o menino está muito bem na água, às vezes até é benéfico o pai ser instrutor, ele consegue levar um pouco mais adiante ali. Agora, se o menino está mal e o pai está querendo que seja melhor, e aí fica aquele embate ali, eu acho que isso realmente é pior. O relacionamento fica um pouco mais prejudicado dentro da piscina, quando a expectativa do pai não é correspondida pelo filho. Pois é, essa é a minha preocupação, né? É a criança, porque, na verdade, assim, eu estou falando como aluna, né? Você sabe disso, meu piti lá em Furnas, né? E eu segurei na mão do Luciano e falei, Luciano, eu tô com medo de descer aqui nesse breu a 50 metros, né? Então, assim, eu não sei se, às vezes, com uma pessoa tão próxima, que você tem o receio, às vezes, de magoar ou de frustrar, né? Você vai ter essa liberdade que eu sempre tive com todos os meus instrutores, né? Eu lembro no meu check-out de avançado que o Serjão estava lá no barco, perguntou assim, com quem que você quer fazer sua descida no profundo? Eu falei assim, eu quero ir com o Carlan, que foi a pessoa que me treinou, né? E na hora que eu fui descer, eu empaquei, não descia. E eu lembro que a gente estava descendo de trio e aí o Carlan subiu. Eu lembro que tinha um dive master que tentou puxar minha perna e aí eu dei um chute nele e o Carlan subiu e falou assim, o que está acontecendo? O que houve?
E eu falei assim, Carlão, tô com medo. Ele falou assim, não, vamos lá, você dá conta, né, a gente fez um treinamento, você vai conseguir, vamos descer, respira e vamos embora. E eu respirei e fui embora, né? Então, eu sempre tive uma liberdade muito grande com os meus instrutores, que eu não sei se eu teria, às vezes, com uma pessoa tão próxima, né, de questionar ou né? Então, eu acho que se há essa liberdade, ok, mas assim, na verdade, eu acho que mistura. Tem um monte de gente agradecendo pelo chat aqui, parabenizando. Tem aqui da turma conhecida Cristine. O sonho é trazer o netinho. Os netinhos. Tem uma turma aqui dando alô. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que tem alguém ali, ó, Alexandre, ativa seu som aí. Não tá dando para escutar vocês, Alexandre, Soraya. Paty, adorei, viu? Agora eu vou trazer minha neta. Deixa só ela ter mais uns 2 anos. Ai, cara, vai ser show, vai ser show. Pois é, eu vou trazer. Eu já até falei com o Dedé. Dedé vai dar Próxima vez que ela vier a Belo Horizonte, porque ela não mora aqui, eu vou levar ela na Maramá para ela dar uma mergulhada boa, né, Dedé? Pode levar lá que eu vou fazer o batismo dela, garinha. Pois é, deixa comigo. Então, um beijo para todos, viu, gente? Adorei. Beijão. Beijão, Igara. Beijão. O Igara, semana que vem tem Indonésia, palestra da Indonésia, viu? Vai ser a porta dos que não foram. Vai ficar babando, né? Babando por um tempo, né? Claro. Só mais 10 meses. Só mais 10 meses. Estamos lá. Está chegando. Está chegando. Liga o som, não entendi, Cristina. Cristina falou alguma coisa com o som desligado. Ô, Cristine, seu som está desligado. Peraí, deixa eu ativar. Fala de novo, Cristine. Peraí. Você vai ter que... Pronto, pode falar, Cristine. Passa rápido, gente. Tudo está passando rápido. Daqui a pouco nós estamos lá, se Deus quiser. Deus quiser. Amei, viu, Patrícia? Adorei. Olha, mexeu com tantas coisas que eu tiro na minha cabeça, vou reavaliar algumas coisas, porque a gente fica querendo muito, 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 e às vezes é melhor deixar a natureza das crianças seguir o fluxo mais natural, sabe? Eu aprendi isso na minha casa. E